Gente, hoje é dia dos namorados e aproveitando essa data, te pergunto, você sabe a diferença entre namoro e união estável? Com a evolução dos formatos de relacionamento, a legislação brasileira tem se adaptado para fornecer ferramentas que organizem juridicamente essas novas dinâmicas. E para nos ajudar a entender mais sobre esse assunto, eu converso agora com a advogada PhD em Direito, Mariane Estival. Seja bem-vinda, Mariane. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Vamos sentar e bater esse papo aqui que, meu Deus, eu nem tô sabendo que existia essa coisa de união de namoro. Como é que é o nome? Contrato de namoro. Contrato de namoro. O que é isso? Contrato de namoro, bom, como nós conversávamos, né? Nós temos aqui, historicamente, as relações afetivas, elas eram muito bem delineadas. Então, nós tínhamos ali a etapa do namoro, a etapa do noivado, de um casamento, então tudo era muito claro, né? Hoje essas relações se tornaram muito tênues, né? A linha que divide se torna muito tênue, porque nós temos aí pessoas que se unem afetivamente, iniciam um namoro e às vezes o próprio casal não sabe se está vivenciando um namoro ou já uma união estável. Porque todo mundo pensa, eu tenho uma união estável a partir do momento em que eu moro com alguém. Não, as decisões judiciais já caminham no sentido aí de que não, o requisito morar com a pessoa não é o único requisito para se caracterizar a união estável. Então, ante essas situações, o crescimento dos contratos de namoro no Brasil, aqui em Goiás, no Brasil, se deve a esse fato. Por quê? Porque o contrato de namoro, qual é o objetivo dele? O contrato de namoro ele tem um objetivo de afirmar e reafirmar que aquela relação é um namoro. E isso descaracteriza a união estável. Então, qualquer situação envolvendo uma ruptura nessa relação, o casal tem um contrato de namoro que não vai gerar direitos envolvendo partilha de bens, não vai gerar direitos sucessórios, previdenciários, e a intenção é dizer, olha, eu não tenho a união estável, porque eu tenho um namoro e está aqui num contrato. Então, os contratos de namoro tiveram um crescimento muito grande nos últimos anos. E quem procura mais esse tipo de legalização? É o homem ou a mulher? Ambos. Porque até o contrato, ele já, independente do tipo do contrato, ele pressupõe o consentimento entre as pessoas envolvidas. Então, baseado nesse consentimento, o próprio casal procura. Não tem como fazer um contrato sem um consentimento do casal. Então, existe aí um prévio diálogo, né, entre os envolvidos e o casal procura o cartório, em conjunto, para fazer esse contrato. Né? Essa questão de contrato de união estável, a gente fica pensando, estável como? O que garante que isso aí seja estável? Porque é tanto altos e baixos, é tanta coisa que envolve. É a característica das relações afetivas, não só da união estável, mas como do namoro e também do casamento, né? Eu sou advogada na área do direito das famílias há mais de 20 anos e posso dizer para você que realmente é uma característica das próprias relações afetivas. Qualquer casal, e você observa no namoro, na união estável e no casamento, quando duas pessoas decidem ter uma relação, e sempre me perguntam, Maria, quando você olha um divórcio, quais são os principais problemas? Todos os tipos de problemas, todos eles vão se convergir numa questão de respeito à individualidade. Então, quando se perde esse respeito à individualidade, veja bem, são duas pessoas que se propõem a ter uma vida em conjunto, né? E os votos são para sempre. Para sempre. Então, vejo dessa forma, quando uma pessoa projeta um casamento, é um projeto de vida, então você não pode começar esse projeto pensando que ele falhou. Você quer fazer, eu penso dessa forma, eu vejo que as pessoas querem se casar e se propõem a casar ou contrair uma união estável, até iniciar um namoro, porque tem uma intenção aí de uma relação duradoura. Né? Mas se não dá certo, infelizmente, não deu. Né? Existem as formas jurídicas aí para resolver da melhor forma possível para o casal. Mas estável é uma questão de respeito, mas não só no casamento. É uma questão de respeito em qualquer relação que nós temos que nós temos nas nossas vidas. Então, no próprio namoro, na união estável. Mas o que vai caracterizar
a união estável, Cleide, todos que nos acompanham aqui nesse programa maravilhoso. Até agradeço muito o convite que me foi feito, né, o programa Aqui em Casa, na TV Pai Eterno. O que vai caracterizar esse contrato, essa união estável? Né? Uma relação afetiva, né, entre duas pessoas, contínua, pública, duradoura e com a intenção de constituição de família. E todos que estão me ouvindo agora vão saber que essa é a mesma definição do casamento. Uma relação afetiva contínua, pública e duradoura com o objetivo de constituição de uma família. O que vai mudar é que na união estável nós temos menos burocracia para sua regularização e formalização. E no casamento nós temos uma burocracia um pouco maior. E se não houver um contrato, por exemplo, eu vou morar com esse rapaz, vou morar com ele 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, passaram o tempo e não houve nada, não tem nada escrito, não tem contrato nenhum. O que caracteriza aí? Isso não descaracteriza a união estável. O que precisa ser feito é o reconhecimento. Então, você tem 2 formas para fazer esse reconhecimento. A união estável ela pode ser reconhecida de uma forma extrajudicial no cartório. Então, o casal, né, com livre e espontânea vontade, procura um cartório e celebra ali uma escritura pública de união estável. É um procedimento simples, né? Quem conhece sabe que é muito simples, não tem a mesma burocracia do casamento, então é uma forma de reconhecer. E a outra forma de reconhecer, infelizmente, ela surge quando o casal decide a dissolução. Então, quando eles decidem dissolver essa união estável, porque nós não podemos usar o termo divórcio, porque divórcio nós só usamos para pessoas casadas, né? Na união estável, nós usamos o termo dissolução da união estável. Mas para se dissolver algo, você tem que reconhecer. Então, é feito judicialmente, é uma ação judicial em que é feita o reconhecimento da união estável e na mesma ação já é possível fazer a dissolução. É uma ação muito semelhante ao divórcio também, porque ela resolve questões patrimoniais, partilha de bens, enfim, é bem semelhante ao casamento, sim. A questão é mais a burocracia. Por que é tão importante que a legislação evolua para acompanhar as mudanças nos formatos de relacionamento? Eu sempre falo, né, enquanto as questões sociais estão subindo de elevador, o direito está ali subindo de escada. Então, os movimentos sociais, essas questões, elas são mais aceleradas, né? Isso acaba demandando do Poder Judiciário, às vezes, decisões que ainda não têm legislação, né? Então, quando as pessoas questionam, mas não tem lei sobre esse assunto. Então, a gente tem que entregar para o Poder Judiciário porque as decisões normatizam. Nós acompanhamos historicamente isso no nosso direito. E o direito das famílias, ele muda de uma forma muito rápida. Então, você pode ver que os formatos de famílias, eles vão surgindo. Sim. Muitas pessoas concordam, não concordam, a questão não é essa, a questão é que o profissional do direito, ele tem que trabalhar partindo do ponto de vista que ele tem que levar o amparo legal para essas pessoas. Isso é bonito de ver, sim, essa evolução da sua profissão. Sim, porque tanto na medicina, por exemplo, quando a gente vê surgindo novos medicamentos, sim, a ciência, eu acho que é legal. E, às vezes, nós não temos ali uma lei, mas tem lei. Não tem lei, mas nós temos um precedente, nós temos ali a possibilidade até de fazer uma criação judicial do direito para normatizar aquela situação. O que não pode acontecer é deixar esse casal sem o amparo. Sem amparo. Sem amparo, por quê? Porque, às vezes, constitui patrimônio, tem filhos envolvidos, tem que ficar decidida a questão da guarda dos filhos, se vai ser unilateral, se vai ser compartilhada, de uma forma que não afete, né? Geralmente a gente vê muitas situações de casais que projetam seus problemas pessoais nas crianças. Isso é um problema muito grave. Então, é a forma que você conduz, né? Hoje é dia dos namorados, nós estamos falando de divórcio, não gostaríamos de falar sobre isso. Claro que né? não, Mas nós temos que falar porque muitas pessoas têm dúvidas, né? E o que eu deixo é sempre o mais importante. Se você está numa união estável, é buscar regularizar essa união estável o mais rápido possível, não deixar, por exemplo, eu conheço casais que estão juntos há 20 anos, é uma união estável, mas não tem nenhum documento, por exemplo. Mas a própria vida e as próprias situações vão exigindo, por exemplo, para fins de plano de saúde, né? Às vezes para questões previdenciárias é solicitado, enfim. Até o WhatsApp hoje em dia é documento. Nossa, esses dias eu estava até conversando com um casal, que eles casaram, estavam organizando o casamento,
E aí conversaram comigo, é possível fazer o pacto antinupcial? O pacto antinupcial é um tipo de contrato, um contrato formal que é feito antes do casamento. Só que o pacto antinupcial, geralmente, ele envolve questões patrimoniais. Então, o casal deixa claro ali questões mais voltadas a patrimônio. E me vi numa situação de ver um pacto antinupcial em que tinha regras até de indenização por infidelidade. Nossa! Regras de privacidade em redes sociais. Isso estava no pacto antinupcial. Então, às vezes, nós pensamos que o pacto antinupcial é só para tratar de questões de bens, né, de questões patrimoniais, mas até cláusulas de privacidade nas redes sociais, cláusula de possível indenização em caso de infidelidade, isso já consta em pactos antinupciais. Ainda bem, porque cabe a pessoa aceitar ou não. E pouquíssimas pessoas sabem que o pacto antinupcial também serve para esses pontos, né? Nós sempre observamos aí as pessoas falando em pacto antinupcial para fins patrimoniais. Não, qualquer cláusula envolvendo um acordo do casal em relação ao casamento pode ser inserido no pacto. Estou chocada. Indenização em caso de infidelidade. Olha só, me conta aqui, como é que estão os números aqui no Brasil com relação a divórcios, a esses contratos, a casamentos, como é que está? Em relação a casamentos, nós tivemos nos últimos anos uma queda de 10% no número de casamentos. As pessoas não estão querendo casar, as pessoas não estão querendo se casar mais. Ao mesmo tempo, nós tivemos um aumento aí de 365% de união estável. Bom sinal. Registradas. Então, as pessoas estão preferindo mais a união estável do que o casamento. E nós tivemos um aumento de aproximadamente 36% a 40% de contratos de namoro. Então, as pessoas estão procurando mais para fazer o contrato de namoro para não caracterizar a união estável. Estamos aí hoje, aproximadamente hoje, né, no Dia dos Namorados, mais ou menos 81 milhões de pessoas solteiras hoje no Brasil. Então, hoje, 81 milhões de pessoas solteiras não irão comemorar a data de hoje, Cleide. Pois é, infelizmente. Estão perdidas aí nos sites de namoro, nas redes sociais e não encontram, né? Exatamente. Ou por opção mesmo, né? Eu converso com muitas pessoas que falam, eu não quero ter nenhum relacionamento, eu quero cuidar da minha vida profissional, eu quero... não faz parte do meu projeto agora ter um relacionamento, então, por própria opção da pessoa. Por falar em projeto, você acha que casamento tem que ser um projeto? Casamento é um projeto. União estável é um projeto. O próprio namoro é um projeto. Então, quando casais decidem um namoro, é um projeto de namoro. É um projeto que um casal se apresenta com uma relação afetiva perante a sociedade. Somos namorados, temos um compromisso. A própria união estável, quando duas pessoas se apresentam com uma relação contínua, duradoura, pública, com essa finalidade de constituição familiar, isso é um projeto, né? Porque até a própria definição traz, o objetivo é a constituição familiar. Então, é um projeto. E o casamento também é um projeto. Tudo é um projeto, são projetos de vida. Então, pessoas que decidem se casar, procuram os cartórios para se casar. Eles estão estabelecendo ali um projeto de vida, tanto que a frase, né, o para sempre sempre está ali, né, em destaque, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, ou seja, a própria litania, né, a própria fala ali do casamento, ela já leva, olha, independente do que aconteça, até o final, nós estaremos casados. Então, é um projeto. Não acredito que as pessoas, repito, que as pessoas assumem esse projeto com o objetivo de desfazê-lo. Acredito que se existe o divórcio, e você perguntou sobre números, hoje o divórcio é a maioria, né? Chegamos nesse ponto. Dados aí informam que a cada 10 casamentos, nós temos 5, 6 divórcios. Nossa! Quando nós chegamos na metade, passamos um pouco ali, Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Lamentável. Lamentável. É lamentável, né? Particularmente eu, né? A gente estava conversando mais cedo sobre isso. Penso que se você assume esse projeto, é um projeto que você não pensa que ele vai falhar. Acontecem situações, e olha que eu sou advogada. Chega para mim ali, eu converso com o casal, eu até falo muito para a minha equipe, falo, olha, se vocês fizerem o atendimento de um casal que está brigando muito na sua frente, eles estão com muita divergência, muito alterados, vocês vão acalmá-los, conversar, remarca essa reunião, vamos esperar um pouco.
Porque eu vejo que geralmente quando as pessoas estão decididas para o divórcio, já aconteceu muitas vezes. E eu peço, olha, vocês vão para casa, vão conversar melhor. Isso é até dever do advogado. Às vezes não é falado, mas nós temos esse dever, essa responsabilidade social com o casal. De não chegar e fazer, vamos fazer esse divórcio. Não, nós temos essa responsabilidade social de conversar, de diálogo, acolher, né? de acolher, de conversar. E às vezes ali falta o quê? Alguém para... Até muitos colegas falam, o advogado da área das famílias tem que ser um pouco de psicólogo também, porque ele tem que ter essa sensibilidade com certeza. de pegar que às vezes, um casal, por exemplo, que eu atendi, eles recém-casados, tinham um mês de casado. Meu Deus! E ele com 21, ela com 19 anos. E eu vi que naquele momento faltava ali um diálogo. E aí eles não voltaram mais, então eu vi que... Que bom, você ficou feliz. Fiquei feliz, né? Nós ficamos felizes. Nosso trabalho é o divórcio, mas a gente fica feliz porque são vidas, né? E claro. Nós temos que ter uma certa humanidade no nosso trabalho, né? Quando há esse contrato de namoro, pode ser estabelecido ou isso é muito mecânico? Olha, eu quero fazer esse contrato aqui por 5 anos. A lei reconhece isso? O contrato, ele é um acordo de vontades em que você formaliza por meio de um documento que se chama contrato. Então, você pode, desde que haja um consenso entre as pessoas envolvidas, e aqui no caso os contratantes, o casal, você pode deixar um contrato de namoro e depois fazer uma alteração nesse contrato, ou você pode fazer um distrato, por exemplo, que é a revogação desse contrato, ou você pode colocar um prazo. Então, as cláusulas, você tem uma certa liberdade, quando existe um consenso, de estabelecer nas cláusulas ali o que for melhor para o casal. Então, vamos deixar bem claro, esse do namoro não está vinculado a bens, a patrimônio. Esse contrato de namoro é exatamente para essa finalidade. O contrato de namoro tem a finalidade de dizer, essa nossa relação é um namoro. Nós não temos uma união estável. Então, nós não temos aqui dever de partilha, deveres... É para descaracterizar a união estável. É para deixar claro, olha, já estamos juntos há 10 anos. Vamos fazer a ruptura, mas o que nós temos é um namoro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesses quantos anos que você é advogada de família? 21 anos já. 21 anos. Você já teve algum caso que você fez o divórcio e depois teve que casar essas pessoas? Mas muitos. Eu já fiz caso de pessoas que me procuram assim, eu preciso desse divórcio para amanhã. Quem é advogado aqui está me ouvindo agora? Quando a gente ouve isso, a gente quer só falar, pronto, agora tudo envolve um judiciário, às vezes envolve um judiciário. É claro que existe o divórcio extrajudicial, mas se tiver filhos menores, nós temos que envolver o judiciário. Né? Se for litígio, nós temos que envolver o judiciário. Não depende só do advogado. E às vezes os clientes falam, eu preciso disso para ontem. Na vara de família ainda é mais complicado. Né? E às vezes eu vejo urgências, eu fico pensando assim, mas que urgência é essa? Eu ouvi uma vez, não, mas é porque eu preciso já me casar de novo. Aí eu falei, não, mas... Aí eu fico pensando, gente, mas corre porque eu preciso casar de novo, não, nós vamos... Mas aquilo você fica, né, aquela necessidade de sair daquele casamento para casar de novo. E situações que já aconteceram, mas inúmeras vezes, do casal se divorciar. É por isso que eu falo da necessidade do diálogo, né, do advogado, e da sensibilidade de perceber que será que isso é um divórcio mesmo? Porque já aconteceram muitas vezes, né? O divórcio sai, a sentença está ali, a gente organiza a questão patrimonial, transitar em julgado, não tem como discutir mais isso aqui, encerrou. Nós queremos revogar isso aqui. Divórcio não se revoga. Ah, não? Divórcio, não. Uma vez que o casal está divorciado, ele está divorciado. Ah, mas eles querem reatar, então vocês vão reatar. Ah, mas nós queremos voltar, então vocês vão ter que casar de novo. E aí é um novo casamento. Olha só. O divórcio, não. A antiga separação judicial era possível voltar atrás, mas o divórcio não tem como. Saiu a sentença do divórcio, fechou ali, só novo casamento. E já aconteceram muitas vezes. E você já foi convidada a ser madrinha de algum? Madrinha não, mas já recebi vários convites para ir no casamento. E vou. Eu sempre falo para os meus clientes, olha, eu acompanho, faço aqui, mas acaba que você faz o divórcio, envolve, né? Depois eles precisam de uma outra situação, te procuram. Aí já aconteceu de eu fazer um divórcio de um casal, ser convidada para o novo casamento, acompanhar, depois ver a questão envolvendo filhos do outro relacionamento. Tem famílias que eu acompanho há muito tempo. Então, gente, eu falo que advogado da área das famílias, quem está aqui me ouvindo sabe muito bem
que nós temos que nos desdobrar em várias profissões para acompanhar nossos clientes. E você já recebeu, por agradecimento, uma banda de porco, meio queijo? Já, advogado? Uma cartela de não, mas ovo? aí já só na área das famílias, não. Eu já recebi chuchu, eu já recebi, gente, o que foi uma vez? Milho, eu já recebi porco. Eu já recebi pernil, eu já recebi... vinhos sempre, né? Geralmente eles sempre deixam lá no escritório garrafas de vinho, isso é bom. É bom. Deixam garrafa de vinho. Muitos presentes. Ixi, muito legal, muito né? legal. O chuchu, então, eu gosto de um chuchu. Querida, muito obrigada por você ter vindo. Obrigada, viu?